Discussão com mulher geralmente é inútil. Na maioria das vezes, elas vão ser desonestas na discussão. Elas vão mudar o ponto da discussão só para parecer que está ganhando. Elas vão mudar na maioria das vezes. E os caras, geralmente tem cara também que faz isso. Mas na maioria das vezes, os caras pelo menos são honestos. A maioria dos caras condena a discussão. E o pior ainda é o feminista. O feminista é pior ainda. Que ele age, ele apoia a mulher só porque ele é um mangina mesmo. Só porque ele é um mangina, ele busca se encaixar. Ele busca aprovação. Esse é o pior. É pior ainda. Eu tive ideia de fazer esse vídeo depois que eu vi esse vídeo aqui, uma convidada, tem um cara aqui que legenda o podcast da gringa e a convidada foi convidada a se retirar do podcast do cara. Se inscreva no canal do cara, é o Red Traduction. Mulher moderna é convidada a se retirar do show. Uma dessas foi convidada a se retirar. Por quê? Se você já teve alguma discussão com a mulher, você vai perceber o seguinte. Que o que é que ela faz quando está discutindo? E por isso que muitas vezes os caras perdem a cabeça e é o que não pode acontecer. Por quê? Você está discutindo com a mulher, geralmente ela vai mudar o ponto da discussão, o ponto principal. Ela sempre vai mudar, não uma vez só, ela vai mudar várias vezes. Ela perde aqui, no ponto ela muda o ponto. Aí dá a entender, parece que ela não perdeu. Ela muda o ponto, muda o ponto, muda o ponto. Ela muda o ponto 100 vezes da discussão, muda o ponto. E o cara não percebe, geralmente o cara não percebe. E o cara fica puto, porque o cara fica pensando, cara, ela tá sendo desonesta mesmo, tá de sacanagem. Na mente do cara, acontece 1000 coisas ao mesmo tempo. E o cara fica tentando ao mesmo tempo rebater o ponto. Todos os pontos que ela tem. Porque o homem é assim. Ele quer rebater todos os pontos. Aí o que acontece? Não adianta, porque ela sempre muda de ponto, não precisa fazer lógica. Nesse rebater o ponto, o homem começa a ficar puto e começa a perder a razão. Por quê? Não porque ele começa a rebater o ponto sem lógica. Muitas vezes ele começa a perder a lógica. Aí vai parecer que ele está perdendo de verdade para os convidados. E ele vai até perder por quê? Ou de verdade para as pessoas que estão assistindo. E ele vai perder por quê? E mesmo que não esteja a pessoa assistindo, ele vai entrar em um loop que ele vai começar a rebater o ponto com respostas irracionais. E é aí que ele perde. Por que esse cara desse podcast aqui, o cara é fera para discussão, muito fera mesmo, porque o cara tem uma calma infinita. Eu já vi alguns vídeos desse cara aqui, o cara tem uma calma infinita, e na maioria das vezes os caras não tem. É uma calma infinita para rebater os pontos, e uma lógica e uma tranquilidade da porra. Infinito esse cara tem. E na maioria das vezes os caras não tem. E é por isso que numa discussão... e acontece o mesmo numa discussão quando é agressividade, entendeu? E aí, quando é uma briga e tal. E aí, muitas vezes os caras partem para agressão. O que não deve acontecer nunca. Então, o que acontece? Quando acontece isso aí de a mulher muda o ponto da discussão, geralmente, na discussão, o cara fica puto por causa disso. Porque o cara diz, eu não acredito que ela está sendo desonesta a esse ponto. Não acredito que ela está sendo desonesta a esse ponto. Eu não acredito. E aí o que acontece? Mas é isso aí. É geralmente assim. É só você parar e observar. Elas sempre vão mudar o ponto da discussão. Sempre vão mudar o ponto da discussão.